será que é a nossa comunidade online, mãe? O que você acha? Tem, acho que de mãe e filha, tem de podcaster, empreendedoras, São geminianas e muitas piscianas. Ó, eu vou colocar as suas 2 aguinhas aqui, tá, Camila? Ai, obrigada. Eu bebo muita água, gente. Só essas você deixa pra mim, Tá Se bom. possível. Pode Obrigada. deixar, mamãe. Pode começar? Pode. Vamos lá então? E 3, Vamos. 2, 1, gravando. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Júlia Costa. Somos mãe e filha. E esse é o Pé no Sofá, Pode. um programa pra gente se sentir em casa. E liberado pra conversar sobre qualquer coisa. Você andou dando uma olhada nos números do nosso pod, mãe? Volta e meia a gente junta tem nosso analytics. time, a gente faz análise, a gente tenta entender melhor, né, quais caminhos, volta e meia. Aqui não é assim não, gente. A gente Não é bagunça. estuda, não é bagunça. A gente estuda, né, a gente faz análise, a gente gosta muito das trocas que a gente tem com vocês no Telegram para entender ali de convidado, de assunto, né? Então, volta e meia, sim, a gente Importante, olha. né? Faz parte do trabalho também, né? Entender se a gente tá indo pelo caminho certo. Total. E a gente tá gravando esse episódio aqui mais ou menos 6 meses depois de ter estreado, né? Quando para Sim. pra pensar, ainda tem tão pouco tempo, né? E como é que você tem, assim, sentido a resposta, o retorno das pessoas? Cara, a gente até fala disso, né? Tá sendo muito rápido, eu tô muito feliz, porque… E até pessoalmente falando, eu tava… Antes de começar o podcast, eu tava numa época bem mal, eu tava muito mal, uma relação muito ruim, não saudável com as redes, as pessoas estavam muito mais e tal comigo, muito ruins. E desde que a gente lançou o pod, a Mari Faria, nossa roteirista, falou que isso ia acontecer, as pessoas, não sei se estão enxergando um outro lado meu, ou sei lá, se esses haters sumiram, mas eu tô recebendo uns feedbacks muito mais legais, assim, agradáveis, amorosos, sabe? E tá sendo uma relação bem mais saudável com as redes, então tá sendo muito bom, eu tô adorando. É porque aqui é um caminho, né? Nas entrevistas é sempre uma coisa mais superficial e tem a leitura do que querem captar. Mas, sei lá, porque também nas minhas redes eu sempre fui verdadeira. Eu não sei o que rolou, mas as pessoas estão mais legais comigo. Mas então, deixa eu acabar. Porque aqui eu acho que além da gente ter a conversa mais profunda, as pessoas que vêm são as pessoas que se interessam por esse tipo de assunto que a gente está conversando. É o tal espírito da comunidade que vai se criando, é o que as pessoas querem. Então, acho que tem muito sobre isso também, sabe? Acho que sim. Tem várias maneiras de avaliar e de sentir esse retorno, né? Sim. Eu acho que o sentimento e aí, como diz Gabriel Ramos, eu vou ser obrigada a falar a palavra gratidão. Ai, que Infelizmente, lindo. eu vou ter que usar essa palavra cafona. Ai, gente, mas é tão bonito Poliana. gratidão. Lá vai ela Mas me chamando de cafona, Poliana. ué. Eu não acho É porque cafona. virou uma vibe de gratiluz. Mas gratidão é bonita existir. Tá bom, Poliana. É bonito. Mas também tem as métricas Sim. que não deixam de ajudar a calcular o sentimento, por mais contraditório que isso pareça, né? Porque é uma contradição quando a gente vive no vou postar pelo engajamento. Mas, querendo ou não, faz parte desse trabalho. Então, assim, tem mais de 70 mil pessoas com a gente no Instagram já. Olha que chique. Mais a nossa comunidade, dos seus seguidores e dos meus seguidores. E outras milhares no YouTube, milhares no Spotify, mais no Amazon Music. Enfim, a gente tá chique, né? A gente tá muito chique, Jujuba. Gratidão mesmo. Eu acho isso maravilhoso. Agora, isso te assusta? Quando você pensa assim, do que você pode falar aqui, que pode reverberar, que o que você dividir aqui vai… Cara, sim, a gente até fala sobre isso, né? Eu fico muito à vontade quando a gente tá aqui. E aí, daqui a pouco, Esse é o perigo. eu esqueço que, tipo, milhares de pessoas vão estar ouvindo isso depois. Aí, quando vai ao ar, e aí, às vezes, viraliza. Gente, meu Deus, que eu me expus ali.
Muito. E tem muita gente assistindo. Porque, tipo, aqui a gente fica muito à vontade. Então eu esqueço às vezes. É. E você fez novela fez novelas para audiências de milhares e milhares, enfim, na casa do milhão, né? E você parava para pensar nisso no dia a dia, ou às vezes na correria ali no dia a dia da novela nem dava para dimensionar? Então, no dia a dia nem dá para dimensionar, assim, eu confesso que eu sinto falta de algumas novelas eu ter feito numa época em que ainda não existia rede social, porque é um termômetro também maravilhoso. Ah, mas é chato, que todo mundo virou crítico Eu de novela. sei que é chato, mas ao mesmo tempo assim é maravilhoso você ter aquela resposta instantânea do Ai, eu daria público graças a Deus, mãe. comentando. Não, eu acho legal. Claro que tem também uma loucura, tipo, como tá Vale Tudo, a É, porque expectativa de um remake como Vale Tudo, todo não, mundo e se hoje metendo, todo se mundo é manifestando. especialista, é crítico, sabe de Mas tudo, sabe o que é melhor. sempre foram. A novela faz parte do público brasileiro. Mas aí Futebol, as pessoas te viam no novela. mercado e falavam, te viam na praia, aí era muito mais gostoso, porque pessoalmente, poucas são as pessoas que vão ter a cara de pau de virar e falar: caraca, você tá péssima. Sim. Entendeu? Agora, no Instagram, sim. todo mundo. Com certeza, esse lado sim, mas tem um lado de participar da trama, de falar da personagem, de destrinchar. Eu lembro que eu peguei isso um pouco com a última novela que eu fiz, Além do Horizonte. Caraca, eu também sim. Salve-se quem puder. Obrigada. Eu Salve-se também quem sempre puder. penso em Além do Horizonte quando você fala em Salve-se quem Cada puder. Ju, Ah, que a pode minha ser. filha era a mesma. Mas salve-se quem puder, eu peguei um pouco isso. E, gente, é muito legal você sentir a temperatura da internet de torcida ou não. É muito legal. É muito legal. Você lembra dos seus primeiros fã-clubes? Os primeiros fãs clubes, estava falando até com o Heriberto Leão outro dia. Sabe como era? Na época que a Globo era lá no Jardim Botânico, em frente à padaria Século XX, do lado, tinha um imóvel que era um imóvel da Globo, que era onde a gente pegava os nossos capítulos. E lá era onde a gente também pegava as nossas cartas dos fãs. A Globo ali do La Biciclete. Ali da Lopes Quintas. E ali tinha uma figura chamada Guta, que era uma pessoa muito mais velha, que ela virava assim conselheira, psicóloga. A Guta era o nosso apoio, que a gente ia lá, aí pegava o capítulo. Poxa, não tenho cena nenhuma nesse capítulo, Guta. Será que a minha Alguém personagem... sabe dela? Gente, a Guta já era uma velhinha quando eu comecei. Já faleceu. Com certeza, mas ela era uma figura muito importante e os fã-clubes começaram ali. Que aí era através das cartas, a gente encontrava os fãs ali na porta, eles começavam a ter as trocas com a gente. Foi muito gostoso. Então começou antes das redes mesmo. Começou antes das redes, sim. E a gente pode dizer que o fã-clube foi uma semente ou uma coisa que desmembrou assim nas comunidades que a gente vê hoje, né? As pessoas vindo no nosso entorno, as pessoas que se reúnem virtual ou presencialmente por causa de um interesse. Hoje, Jujuba, quais seriam as suas comunidades? Que eu faço parte ou que faz as pessoas entrarem para minha comunidade? Que você faz parte, que são as suas, que você acredita, que você segue, que você gosta. Eu acho muito pauta sobre feminismo, empoderamento feminismo e feminino. Eu acho que os dois. Em relação à liberdade do nosso corpo também. Então, essa quebra desses padrões estéticos inalcançáveis. Enfim, eu acho que essas são as comunidades que eu me identifico, né? Mas eu também tento consumir e fazer parte para ter cada vez mais conhecimento, embasamento e cada vez menos preconceito, né? Então, tento fazer parte também das pautas LGBTQIA+, apesar de não fazer parte. Eu, enfim, tenho... Vai ficar uma frase muito de preconceituoso. Tenho muitos amigos que são... Não seja por isso, minha filha. Eu também, a vida inteira. Não, Amém. mas... Enfim, tomara que a gente não faça um corte para as Não, é redes porque desse acaba que eles indicam também muito. Tem troca eu faço muito. parte, tipo, convivo com eles e tal. E também tento consumir pautas de comunidades de questões raciais. Que mais? Também gosto,
uma comunidade que eu faço parte é em relação a artes Isso que eu ia brasileiras, falar, a gente cultura também brasileira. muito de Eu consumo muito. arte, né? Que a gente troca, né? Eu acho do que essas são as universo principais. audiovisual. O feminino, cor, estética, assim, no geral, que tá muito ligado com o feminino. E cultura brasileira, principalmente, mas no geral, né? Mas acho que brasileira. Bom, como a gente começou a falar de comunidade, vamos chamar as nossas convidadas? Com certeza, porque elas dominam esse assunto, Cada né? uma, da sua maneira, entende bem de engajamento e de se reunir ali com a sua galerinha, né? Aham. Então vem pra cá a roteirista, escritora, uma das autoras da novela Vai na Fé e da série Rensga Hits. E também aqui com a gente a influencer e mãe do Benjamin, do bem, essa fofura com quem ela faz uma dupla e tanto. Bia Bem! Venham pra cá vocês duas! A gente também, muito. Sentem-se, fiquem à vontade. Sintam-se em casa. Não, gente, que lugar gostoso, hein? Eu já tô. Ah, não é? Eu já tô. Não é? Entendeu? A ideia é delícia. essa, assim. Eu amei as artes. Ai, que bom. Então vocês vão Cada- ficar bem à vontade. Cada pedacinho daqui foi não só pensado, como foi também garimpado das nossas casinhas, né? Então a gente foi trazendo Ah, que legal. pertences nossos, tem vinil do Marcos. Isso que eu ia te falar, eu olhei o vinil, eu fiquei, que eu amo música, né? Eu fiquei. Então, esses dois, agora o do Gil e o do Ney, eu trouxe da Bahia. Ai, numa que viagem que eu delícia. fiz agora, deliciosa. Esse da Gal, que eu amo, era do meu pai. Ele tinha vários. E aí tem a câmera que era do pai da minha mãe. É, Enfim. Sim, pois é. Muito afetivo. É. Tá vendo? Isso acontece. Mas já já você vai embarcar. Daqui a pouco vira. Já tá aqui. Não, Vira muito legal. costume. É aquela casa que traz personalidade, sabe? Aquela casa. E aí fica aconchegante. Total. Sabe? Você fala, não, essa casa. É aquela casinha que eu queria visitar. Sabe aquela coisa, propagandas I'm not falling for? Ah. Minimalismo pra mim. Não dá, gente. Não consigo. Sabe a casa da Kim Minimalismo Kardashian? não dá Não pra dá, mim. gente. Tudo branco. Aquela coisa toda cinza. clean, sem Gente, nada. Não tem uma panela em cima do fogão? Não. Não tem uma louça secando? Mais um copo é que mais. usou? Um cinto ali, sabe? Que largou quando chegou? Entendeu? Pra mim não Gente, dá. minhas panelas são assim, uma chaleira azul, turquesa, uma Eu panela também. vermelha, Ai, uma tão frigideira lindo. amarela. Adoro. A gente já vou pro lugar de ter aquela cuscuzeira prata pra fazer cuscuz, entendeu? Tem que ter em casa. Mas a cuscuzeira prata é um clássico. Não, ela, Nossa. entendeu? Se fizer em qualquer outro lugar, o cuscuz não fica a mesma coisa. Não fica. fica. Não fica. A sua é aquela comprida ou de peitinho? A de peitinho. A minha é de peitinho. Tá? Uma boa informação. A nossa Essencial pra também, gente a que eu começar. trouxe de viagem. A minha também é de peitinho. É. Gente, vocês não comeram nunca o cuscuz da minha mãe. Vocês não, Ah, não mesmo. Acho que a mas gente precisa, né? não, você não É. tem noção. É. Não, você não tem noção. O Benjamin pega a cambuca e come de colher. É uma loucura. Benjamin tem que dividir. E ela faz ele puro ou Não, ela ela bota faz tipo uma coalho, saladinha, ela bota... corta um tomatinho, uma cebola, Ah, um coentro. ela podia chamar a gente na casa nova. Entendeu? Ó, gostei. Já estamos marcando um evento. Entendeu? Mal chegamos, temos evento. É, uma Gostei. abertura da Gostei. casa, vamos fazer uma celebração. Mas eu vou falar pra ela, mãe, faz bastante cuscuz. Vocês já lá um balde, assim, gente, pra não faltar. Fartura, gostamos de fartura. Delícia. Ô, Bia, a gente vinha falando de comunidade aqui antes de vocês chegarem. E você fez do cumprimento Oi Pretinhos uma convocação pra sua comunidade, né? Sim. Muito legal, porque quando eu falo, quando você ouve assim, oi pretinho, você fala, Bia bem. E foi uma coisa que nasceu assim, sabe? Muito engraçado que esses dias o meu nome é Bia Bem por conta do meu filho também, né? Só É que porque era quando- sempre a Bia do bem. Sim, e tipo assim, não foi nenhuma coisa pensada, eu só falei Bia Bem, achei legal, coloquei lá e acabou que ficou muito forte. E esses dias eu peguei meu telefone, aí tava o Benzinho assim, oi gente, meu nome é Benzinho, mas na verdade é Benjamin. E, na verdade é Bia Bem, né? Porque a minha mãe é Ana Beatriz e eu sou o Benjamin, então Bia Bem, cara. Maravilhoso. Ele é muito gostoso. Ele é fofo demais, E quando cara. eu falo Muito assim, fofo. oi pretinhas, as pessoas se identificam comigo, entendem. E eu acho que veio muito de um lugar meu de me olhar como uma pessoa bonita. Que eu não me senti uma pessoa bonita adolescente, nunca me senti, porque Gente. sofri muito bullying na escola, sou muito cabeluda, sou uma pessoa preta. Então, várias coisas me atravessavam, assim, entende? Aí,
quando eu vim com esse Oi Pretinhas, eu falei, cara, eu gosto, eu quero começar a gostar do que eu sou. Deus me ajudou muito a gostar do que eu sou. E eu hoje percebo que as pessoas, tipo, recebo milhares de mensagens, tipo, eu gosto muito do meu cabelo hoje porque você gosta do seu. Eu gosto muito da minha pele porque você gosta da sua. Você falou, porque você é hidratada. E eu trouxe muito esse lugar do cuidado. Não, hidrata a tua pele. Uma preta bem cuidada não tem a canela russa. Tipo, umas coisas assim, que parece boba, mas eu sinto que minha mãe trouxe muito pra mim, porque eu sempre fui muito cabeluda e minha mãe cuidava de mim como se eu fosse uma bonequinha, sabe? Então, é muito esse lugar do amor. Mas não é aquela coisa clichê que a gente colocou, tipo, se ame, amor próprio. Não, é você realmente gostar E do que, praticar e entendeu? dividir. Do que você tá vendo. E assim, gente, eu gosto mesmo de mim hoje, sabe? Eu me sinto tão bem. Porque agora eu tô maquiada, né? Não, Cabelo- mas a gente te gente, vê Não, sem estar mas maquiada e você é você é linda. maravilhosa. não, deixa eu contar pra É. você. Eu posso estar com o cabelo pro alto. E aí é muito engraçado, porque eu acho meu filho lindo. E eu acho ele minha cara. Eu falei, então tá bom. Explicadíssimo. Entendeu? Tá bom. Te então deu ajudou a certo, deu construir a certo. sua Sim, autoestima. total. E ele olha pra mim Delícia. assim, tipo... Você sabe, né? Olhar de filho é um olhar diferente. Né? É, Aí olha pra gente assim, eu falei, Sabemos, cara, que é legal, eu vou mesmo. ter 6. É muito delícia, assim, é muito gostoso. Endeusada por 6. Entendeu? Eu e o meu clã ali. Agora, falando desse universo de comunidade, quando caiu a ficha, assim, pra você, que você percebeu que o Oi Pretinhos te aproximava, te trazia pra esse lugar, quando você teve essa consciência? Bom, eu acho que quando os vídeos começavam a viralizar, eu fiz muito de uma forma natural no início, né? Depois, realmente, eu vim trazendo nessa forma profissional. Na verdade, a internet nasceu na minha vida dessa forma, né? Muito, muito natural ali, né? E o que acontece? Eu vinha falando em todos os meus vídeos, eu começava, oi pretinhas, oi pretinhas, e isso ficou tão natural pra mim que eu já converso assim, então pretinhas, deixa eu falar uma coisa pra vocês. E aí é muito legal, muito engraçado que às vezes tem uns comentários, assim, eu branca igual um palmito, ela me chamando de pretinha, me sinto íntima. Total, eu assistindo seus stories assim, ai, Aí eu, ai, me sinto gente. íntimo. E, cara, é muito legal porque você realmente aproxima as pessoas de você. E eu não sinto que eu tenho fãs. Sabe aquela coisa distante? Tipo, eu tô aqui. Eu Endeusada. Sinto que eu não sinto isso. Falando. Eu sinto que eu tô conectada, entende? Então, tipo assim, quando eu chego aqui com vocês agora, vocês falam, cara, eu vi o negócio da tua mãe, você deu a casa pra ela. Então, vocês viveram isso comigo. Aham. Entende? E aí, quando acontece alguma coisa de o bem ficar doente, vocês viveram isso comigo. Sim. E aí, eu sinto que eu tenho muito essa conexão, que parece um pouco bizarra, mas é uma coisa tipo familiar. Que quando eu encontro com as pessoas, eu sinto esse carinho. Sim. Entende? Essa troca real. E acaba que nesse mundo hoje, né, esse mundo de internet, esse mundo de tecnologia, as pessoas estão muito preocupadas, tipo, o que vão falar de mim? Então você fica muito numa linha de fazer tudo muito certinho pra você ter, tipo, comentários bons likes, sim. todo mundo te amar. Só que somos humanos, né? A gente erra, a gente tem altos e baixos. A gente muda de ideia. Entendeu? Então eu acho que é muito nesse lugar. Então eu sempre tô mostrando, tipo, ai, gente, eu amo roxo. Não, mas agora eu quero a parede amarela e tá tudo certo. Sim. Entendeu? Eu trago pra esse lugar, assim, pra pertinho de mim. Ô, Rê, e o roteirista, por si só, no dever de ofício, tá sempre atento ali às coisas que acontecem ao redor, né? Então, quando que você pega uma mensagem, um recado que viraliza, uma situação da internet que viraliza, que você vai atrás para entender o que tá pegando ali, que você fala, opa, aqui realmente vale a pena dar uma investigada. A escrita é um exercício de escuta, né? Muita gente acha que a escrita é sobre o seu ego, o que você quer dizer, o que você quer falar para o público, mas principalmente a gente que escreve para a TV aberta, para grandes audiências, a gente tem o dever de escutar, né? E as redes sociais são maravilhosas para isso, né? O que a gente escuta nas redes sociais, o que a gente ouve nas redes sociais, o que a gente ela, óbvio que tem que ter um filtro, né? Porque Sim. muitas vezes existe o efeito manada, então assim, uma opinião super agressiva ganha atração e você que escreve aquilo pode ficar Sim. achando que é pessoal, achando que é com você. Tem e que não saber que filtrar o que vai pro lixo. Exatamente, tem que filtrar. Mas chega a ser bobo você achar que tem que ignorar tudo que está sendo dito nas redes sociais, né? Que não é um lugar onde você vai ouvir o que está reverberando. Então, quando você está com uma novela no ar, você acabou de falar isso na abertura, é maravilhoso, né? Porque você vê ali o que pegou, o que não pegou, o que ganhou É a tração. voz do o que povo, não... né, gente? Lógico que tem Instantânea. lógico, tem que tomar esse cuidado. Muitas vezes, por exemplo, você que trabalhou em novela anos e anos, décadas,
sabe que, por exemplo, a gente tem aquela pesquisa na Globo de um mês de novela que a Sim. gente vai saber mais ou menos qual é a reverberação daquela trama com o público. Muitas vezes a gente tem um choque, porque o que vai nessa pesquisa é muito diferente do que está nas redes sociais. Uhum. Porque as pessoas que falam nas redes sociais têm um recorte de faixa etária, tem um grupo específico que fala, mas ganha muita atração porque reverbera muito. É. E às vezes, quando a gente vai fazer um recorte mais amplo de classe social, racial, religioso, de lugares do país, a gente vê que as opiniões são um pouco diferentes. E de Sim. faixa etária, né? Os mais velhos certamente não estão com a voz lá nas redes sociais, né? Às vezes estão, mas eles não têm tanta força, nem tanto tempo. Pois é, exato. Eu e a Bia, a gente estava falando, né? 6 da manhã, a gente tá botando a van na escola, né? Sim. A criança na van que vai pra escola. Então, assim, nem sempre a gente vai ter esse... Meu Deus, eu tenho que falar sobre isso, eu tenho que reverberar sobre Sim. isso, entendeu? Acho que a gente fica... Quando a gente tem muito o que fazer, a gente fica mais consciente do que a gente vai postar, entendeu? Faz sentido. O que faz vocês engajarem? Qual o conteúdo que faz vocês se engajarem online? O que pega vocês? Nossa, eu já fui uma pessoa muito mais reativa. De meu Deus, eu estou indignada, né? Estou indignada, então vou comentar sobre isso, vou falar sobre isso. Eu tenho 42 anos. Então eu tive a Tá sorte. belíssima. Belíssima. Uma alma jovem, né? Aham, Tem. tem Parece mesmo. uma menininha. Eu tive a sorte que, assim, as gerações posteriores, a sua e a sua, não tiveram, que é ter uma infância, ter uma Sem adolescência e um rede. início de vida adulta sem internet. Internet. Nossa, sonho. Nossa, cara, que bênção. É um outro mundo. O pouco que eu me estraguei online estava no Fotolog e no Orkut, que acabaram. Não tem esses Gente, o registros. que era Fotolog? A foto... Cara, Fotolog, você não pegou. Não. Você não pegou antes e você não pegou o que veio depois. Fotolog era um site, gente. Eu tenho que contar isso pra vocês. Era um site onde você... Foi o vovô do Instagram. Você podia postar uma foto por dia. Apenas uma Olha. foto por Tipo um dia. Be Real. Tipo um Be Real, gente. Olha só, gente. A gente tá aqui traduzindo pra gente. O Be ver no Real, Fotolog. aquele que você tinha que ele vinha um aviso e você tinha que postar foto na hora que ele avisava. Não. E não pode Ao ser a vivo. foto do rolo de câmera. Tem que ser ao tem que vivo, tem que ser tirar na feita hora. na Por isso hora. que é esse ser real aí, porque tem que ser na hora como você tá e tal. Não, eu não peguei não. Esse não. Mas o Fotolog... Eu também não peguei muito, não. Foi a minha irmã, mais que tem 14 anos, que pegou. O Fotolog meio moldou ali o que a gente veio entender o que é de performance nas redes sociais. Então, assim, tinha o Zemo na época, então, assim, fazia muito sucesso no Fotolog, aquela galera com a franja, cabelo colorido. A Marimun surgiu, eu comecei a trabalhar na MTV, né, com TV, né? A Marimun surgiu de Fotolog, né? E você escrevia no Fotolog com uma linguagem, gente, agora... Só quem foi adolescente, final dos anos 90, nos 2000, hein? Que era o Miguxês. Vocês já ouviram falar no Miguxês? Miguxa. Miguxa. Mas você escrevia com os emojis, entendeu? Então, assim, era muito fofinho, Ai, que com muitos fofo. emojis, entendeu? A cara da Bia! Que mundo é esse? Sei nem o que é isso, Não, é de ela, comer. Quem foi adolescente? Eu nasci em 2002. Não é. Não sei mesmo. Eu nasci em 2000. Entendeu? Então aí. Então, mudou muito, porque assim, eu tinha, assim, quem, como eu, não tinha internet e teve que ter internet de escada e que teve que esperar meia-noite pra pegar o pulso da internet, senão a mãe ia gritar, vai ficar ocupando meu telefone fixo, sai daí! Então a gente esperava, quem era adolescente esperava virar meia-noite pra pegar o pulso da internet e ficar online de madrugada, pra também não gastar a conta de telefone da sua mãe, senão ela vinha pra cima de você de um jeito que você não ia imaginar. Menina, trabalhoso, né? Usar a internet. Maravilhoso. Era trabalhoso. Você vê tinha como que hoje, querer. literalmente, tá tudo mais fácil, né? Tá E que eu tudo não mais acho fácil. bom. É Essa coisa é tudo tudo pra mais ontem. fácil. É, também não. Mas naquela época, o que engajava? Engajava esse conteúdo que era muito espontâneo, né? A galera com a Cybershot na festa, tirava Fotolog, Sim. né? Pois é. Exatamente. Eu tenho uma lá em casa, vou voltar a usar. E a gente não... Teve um período ainda sem rede social. A gente tinha mensagem instantânea, como o ICQ. Então, você falava muito com os seus amigos e você entrava no bate-papo. E você... Aí, que era onde você conhecia os desconhecidos. Conhecia pessoas que você não eram do seu círculo de amizades. Mas, quando chegou a rede social, começou um pouco essa ideia da reação, né?
dar like, gostar, não gostar e etc. E eu fiquei muito apaixonada no início, que eu falei, cara, é um lugar onde você pode ter voz, onde você pode dar sua opinião, onde você não está mediado por uma curadoria. Antes, se eu quisesse publicar um texto de ficção, ou eu publicava no meu blog, ou eu teria que ser convidada por uma revista, ou eu teria que ser convidada... Democratizou, né? nesse democratizou. Esse acesso, né? Muitos textos que eu escrevia na época do Facebook super viralizavam, né? Porque eu trazia pautas sobre feminismo, pautas sobre maternidade, que muitas pessoas... que ainda não era muito comum naquela época. E aí o que aconteceu com isso é que eu, que não me considerava uma pessoa pública, comecei a ter milhares de seguidores. E era super estranho pra mim. A geração de vocês é super madura nisso, porque já entende isso como ser uma pessoa pública, ser profissão. Eu ficava desesperada. Viralizava alguma coisa minha, eu queria me enfiar dentro do curioso. Eu sou Capricórnio com ascendente em Virgem, e você? Eu sou taurina com ascendente Sagitário. Meu Deus, a Caraca. taurina é maravilhosa, mas aí, Eu ó... gosto de tudo. O Sagitário já deixa uma coisa mais leve, entendeu? Porque a gente que é signo de terra, a gente quer tudo certinho, organizado. Ah, não, eu não entendeu? tenho isso não. Acho que é o Sagitário em mim, assim. É, o Sagitário em você. Eu acho que É meu ascendente também. Mas eu também sou muito familiar. Eu sou muito... Touro. Touro. Entendeu? Sou muito família. A minha vida é família. Aproxima mais. Ah, Bia. perdão aqui. Eu sou muito família. Eu tenho essa questão, sabe? Quando você trouxe essa questão sobre a gente olhar pros seguidores como trabalho, e eu acho que isso é muito real mesmo, né? Essa nova geração. Na real, as coisas mudaram tanto que quando você pergunta pra uma criança de 11 anos o que você quer ser, ela fala influenciadora. Influenciadora. Entendeu? Sim. Mudou, acho que antigamente não, antigamente era outras coisas. E é muito legal você falar isso pra mim, porque eu sou uma pessoa que eu adoro conhecer coisas novas. E eu acho que é muito legal conhecer pessoas novas, porque você conhece, você, tipo, soma conhecimento mesmo, entende? E eu gosto disso, gente, eu gosto demais. Essa questão da internet, quando você me fala, poxa, eu tinha que me esforçar e tudo mais, acho interessantíssimo, porque hoje em dia é tudo pra ontem. E o Benjamin, por exemplo, meu filho, ele não tem acesso à internet. Ele Que tem, bom. tipo, eu gosto que ele veja, eu falei, vai ver Disney. Vai ver. A Disney é muito foi minha novinho. época, Total, Sim. total. Gente, Entendeu? acabou o canal da Disney Channel. Que isso, Você viu cara? isso? Acabou, eu vi. acabou. Mas por que será, né? Talvez não tinham mais crianças que paravam pra... Zapzone. Entendeu? Gente, TV Globinho. Então, que saudade de Pois conteúdo cara. nosso. Sítio do É, Pica-Pau, TV entendeu? Globinho. Mas que tem era o Gloob, que é muito legal. É. O Gloob é, É, o bem Gloob é. legal. Mas eu vou te falar uma coisa. O Ben, ele tem acesso ao telefone, que é pra poder ver essas coisas. Não tem acesso ao YouTube. E ele vê só fim de semana. Aí se ele chegar aqui agora, tu pode perguntar. Seria engraçadinho. Ele só pode final de semana, senão eu fico viciado. tá certíssimo. Ele fala assim... Tem um programa Eu no... falo pra minha filha assim, vai derreter seu cérebro. Tem um programa no YouTube que é do Davi Júnior, que ele faz com a esposa, que chama Hora do Black. Vocês conhecem? Não, É um não. desenho animado que ele faz pra criança. Sim. Cara, e é muito fofo, só que tá só no YouTube, ele não conseguiu ainda colocar. Mas vale muito a pena. É um programa muito bonitinho de descobrir na O faculdade. meu único problema no YouTube, sabe qual é? É porque é muito difícil você controlar. Muito Ou você senta ali com a sua criança pra você assistir. É. Porque o que acontece? Aí eu vou botar a Hora do Black, que é super ok, ele E pode vai assistir. levar. Aí Daqui leva a pouco pro ele tá outro nos lado. shorts, É. rolando. É. E aí aparece tanta coisa. É, Agora, há não. pouco tempo também tava rolando um negócio de bailarina. Gente, que loucura é aquele O quê? desenho. Era uma coisa... Tá muito em alta. É um tal de bailarina caputina. E aí, só que eles falam coisas machistas, racistas, coisa de tipo assim, guerra. E é desenho animado? Desenho, eles aí fala assim, você me traiu, eu vou te matar. Aí mata um cappuccino, que é uma bailarina. Gente, e a criança assistindo aquilo, você não tem noção. Se você entrar no TikTok agora, você botar isso, você vai ver todo mundo até adulto. Que loucura, fazendo porque virou gente. trend. Sabe como vira trend? Como Aham. estoura. Aham. Só que é isso, eu acho que é uma questão de... E tem um nome, você falou assim, você vai derreter seu cérebro. Aham. E é como se fosse uma lavagem cerebral. lógico. Realmente, não, o desenho, Pra ele tem esse atingir nome. mesmo Ele tem as esse nome mesmo. crianças. E aí, eu falei, cara, eu não posso deixar meu filho estar nesse lugar. E aí, quando você falou, eu tive o privilégio de ter infância, falei, vai ser criança. E criança, hoje em dia, você tira o telefone, não tem nada pra fazer. Não tem nada pra... Tem, menino. Vai brincar com terra. Uma piscina imensa em casa. Vai viver. E aí, eu tiro muito isso do Benjamin, né? E aí, vamos lá, vamos pintar, vamos fazer comida, vamos fazer pão. Pão ficou ruim, mas come assim mesmo. Entendeu? Mas é nesse lugar de você ser criança. Então, na minha idade, gente, pelo amor de Deus, eu via Barbie e o Castelo de Diamantes. 35 vezes. Só tinha aquele Só DVD. tinha aquele, eu Entendeu? sei. Ficava repetindo, E minha mãe fala pra mim, eu tenho orgulho de ter botado
contratada, você vai ver isso aí. Entendeu? Então era uma questão. A minha mãe sempre criou a gente muito bem, né? Eu e minhas irmãs, e a gente morava numa comunidade. Então, na comunidade, você tá exposta a muitas coisas, né? E a minha mãe sempre, vai ficar dentro de casa. E eu quero ir pra rua! Eu quero ir pra rua! Ela, não, vai ficar dentro de casa, vai estudar, vai não sei o quê. E aí sempre batia a perna, como que tá na aula? Como é que tá não sei o quê? E ela era mãe sozinha, né? Então, ela tinha que fazer aquilo acontecer. E, cara, minha infância inteira, né, tava odiando ela. Agora, eu Agora entendo. você entende, né? Entendeu? Agora eu entendo. E eu falava, nossa, como que minha mãe faz isso comigo? Como ela é capaz. E graças a Deus que ela fez, né? Graças a Deus. Teve pulso forte. E aí é onde... Limite é amor, gente. Limite. É. E é onde eu tô com o Benjamin, entendeu? Então, ai, mãe, e agora tava de castigo. Deu um surto na escola, o professor saiu correndo. Aí aqui eu, Benjamin, por que você fez isso? Ele, eu não sei o que aconteceu comigo, eu não consegui me controlar. Ai, bonitinho, Mas, gente. Mas gente, ele é muito inteligente Não. emocionalmente, né? Não, Mas ele não é foi com horrível. aquele amiguinho dele que tava maltratando ele. Pois é, Não, porque não se foi. tá Agora ele arrumou um outro acumulado. amigo, gente. Agora ele arrumou um outro bom. amigo. Ah, então Que tá ele bom. fala, mãe, é meu Olha amigo nós. quase É, sem Benjamin, Deixa Gente, você não tem ele. noção o que foi aquilo daquela criança. Mas é que acontece com muitas crianças, né? E eu fui na escola, claro, resolvi e tudo mais. E aí, quando você vê, são várias situações de criança com criança. Às vezes, aquela outra criança também sofre coisas em casa e aquilo é um reflexo. complexo, né? Entendeu? E às Crianças vezes tem os são pais que se reflexos. metem numas coisas de criança que não é pra se meter. Não, na verdade, eu sei diferenciar bem isso, né? É. Eu sei colocar, tipo, cada um no seu lugar. E aí, eu também falo pra ele, você poderia fazer isso aqui pra poder te ajudar. Mas eu acho que o lugar, tipo, dessa questão de hoje em dia, eu trabalho muito com ele. O Ben tinha um menino, assim que eu me mudei pra minha nova casa, né? O Ben tinha uma coisa... O menino tinha um patinete, ele não tinha patinete. Aí ele pediu emprestado o patinete, o menino, não vou emprestar o patinete. Aí começou a sofrer de, Menino feio. por favor, e não empreste, não empreste. E por favor, e não empreste o patinete. Aí ele, mãe, veio chorando uma vez, eu preciso de um patinete, porque eu não consigo brincar sem patinetes. Eu falei, ok. Eu sou mãe, né? Mãe é pra isso. Mãe é pra comprar patinete. Vou comprar um patinete, né? Fui comprar um patinete pra Benjamin? Não. Eu fiquei pelo menos, gente, eu juro pra vocês, 1 mês, quase 2 meses. E aí, de manhã, ele pegava, tava indo pra escola, ou fim de semana, ele me via. Tá fazendo o quê? Eu falei, tô gravando, trabalhando pra comprar o patinete. Gente, um tempo. Tanto que quando ele ganha um patinete, ele olhou pra mim e falou assim, mãe, difícil, né? Comprar um patinete. Mas tem que saber que é Mas é difícil. bom. Entendeu? E tipo bom assim, dar até valor. porque, por exemplo, eu vim de uma realidade que eu não tinha tudo. Então, pra eu entender que as coisas eram difíceis de conquistar, foi mais fácil. Agora, pro meu filho que tem tudo, ele tem tudo, bem tem tudo. Graças a Deus. Mas eu quero colocar isso na cabeça dele de que, calma aí. Tudo tem seu preço. A gente precisa valorizar as coisas. Porque tudo que vem fácil, você não liga, né? Você não. Sim. Você, tipo, veio fácil, vai embora. E aí minha mãe sempre teve essa coisa comigo. Ó, vou te dar essa boneca, mas era... Na minha época tinha aquela Baby Alive. Nunca tive Baby Alive. Sim, Baby Alive. Meu sonho era era a Baby antiga Bebê Reborn. Deu vida ao Bebê Reborn. Era A bom. avó da Bebê Reborn. Não, eu tava vendo um conteúdo da Jana Rosa esses dias, que é maravilhosa. E veio aqui, inclusive, maravilhosa. E ela fala exatamente, tava falando disso, né? De fazer dinheiro com as redes, sobre a profissão blogueira, que sim, é uma profissão, sim, exige trabalho, exige. Mas é um dinheiro irreal que a gente faz, assim, sabe? Com uma. Comparada. Se você A colocar na várias vida outras real, a várias outras profissões, profissões, sim. é um dinheiro irreal que a gente faz ali na internet, com uma marca, com. Enfim. Então, a importância de você também ter a consciência disso, sabe? Sim, é um trabalho, dá trabalho também, não é tipo, não sei o quê, não. A gente tem um cronograma de filmagem, tem que estar engajando, sim. Mas é um dinheiro irreal. Então, a importância de você também ter essa consciência do que você está fazendo ali, né? E ela fala isso, achei excelente essa fala dela. Total. E verdade, né? Tem que ter responsabilidade. A gente que é pessoa pública, a gente Pública. tem que ter responsabilidade com o que a gente Do que tá fala, né? Com o que falando. a gente diz, como a gente vai atingir as pessoas. Do que você né? está divulgando. Exatamente. E Tem Rê, gente que você não tem. que volta e meia divulga lá nas suas redes muito do que você está consumindo de série, de livro. Você também posta um pouco com a sua filhota. Eu vi foto de vocês no Meu Paraíso em Arraial do Cabo, Ai, gente. eu amo aquele lugar, gente. Olha, no Meu Paraíso. Você sabe que A durante... gente tem foto da sua estátua. Você jura? Eu tenho uma estátua, você acredita nisso? É claro, para, né? Eu tenho uma Vamos lá. escultura, Bi, olha Você isso, é você, cara. gente. Chama a Orla Todo Flávia Alessandra. mundo tem uma foto com aquela estátua. Muito Pelo amor de Deus. Posso te contar uma coisa? Na época da pandemia, a gente estava viciada em Pokémon GO. E os melhores Pokémons pegavam ao redor da sua estátua. Mentira! Que maravilhoso! Nunca soube dessa
essa informação. Abre o Pokémon GO lá Muito pra você bom. ver. Não, mas você sabe uma coisa que fizeram? Sempre tem essa coisa quando tem uma estátua, né? De, se tirar uma foto, dá sorte. Mas aí eu não sei o quê. espalhei também isso, né? Ah, mentira, Conforme mãe, você ajudou? postavam. Aham. Aí lógico, né? tem negócio que se você pega nas bolas do touro lá do Sim, negócio, eu fiz também na vai dar Vai que dá fertilidade. sorte. Que chega, É, tá meio fertilidade. brilhante a bola, Na né? Julieta, cartas pra Julieta, quando pega no peito é fertilidade. Ah, é? Pega no Então, peito. aí inventaram que se você pega no peito da minha mãe, dá sorte. E eu alimentei E você isso. pega no peito mesmo, Se meu você- Deus. quando você vê a Fertilidade. estátua, só o peito, só o seio dela tá mais claro. Tanto Pra só meu Deus. anunciarem. Uma esfregadinha no peitinho. Mas eu ia te perguntar, como é que você separa? O que você torna aí público? O que você guarda pra você? Como é que você equilibra isso? Nossa, uma coisa que eu tô tentando entender ainda. Uma pergunta maravilhosa. Não, eu até olhei e falei, vai, explica. Explica aí. Entendeu? Porque eu não sou influencer. Assim, a minha fonte de renda é outra. E a minha construção de público e de seguidores nas redes sociais, ela foi muito orgânica e longa, né? Eu lembro que quando eu decidi, uns 3 meses antes do Elon Musk comprar o Twitter, eu decidi sair do Twitter. E aí alguns amigos ficavam assim... Você tem Desculpa, pode falar a palavra? Pode, aqui pode tudo. Pode tudo. A gente lançou o trap do Trepa-Trepa ao vivo. É, Pode tudo. Gente, maravilhoso. Você tem 70 mil seguidores, você vai abrir mão deles? Falei, vou. Aí uma amiga minha que trabalhava com mídia social falou, você vai abrir mão? Falei, vou apagar, vou simplesmente apagar minha conta. Nossa, mas você tem essa conta desde o primeiro mês do Twitter no Brasil. Falei, vou apagar. Por quê? Porque a rede social, para mim, ela é um lugar de contato, é um lugar de conversa, é um lugar de troca. E aquele ambiente tinha ficado insalubre. Isso não era mais um lugar de troca. Não era um lugar onde eu podia escutar Sim. e onde eu podia ser ouvida. Uhum. Então, assim, para que 70 mil pessoas que não me escutam e que eu não estou interessada em ouvir? Lógico que eu tinha uma pequena comunidade ali muito forte, muito engajada, para quem eu expliquei, com quem eu conversei. Falei, gente, para mim não dá, porque é um lugar onde não está me trazendo mais nada de bom. E aí apaguei. Gente, é abstinência. De não ter o Twitter mais pra você ficar rolando ali, sabe? Que Muita gente passou por isso. É que eu nunca fui pessoa do Twitter. Nunca foi? O viciado em Twitter é muito diferente dos outros viciados em redes É, sociais. né? Eu É acho porque eu tenho que um pouco a de rede medo do mais Twitter. ferrenha, né? Mais guerrilha o Twitter. Eu não tinha Instagram, tinha Twitter, gente. É? Eu mal entrava no Instagram, porque pra mim o Twitter era o lugar Mas onde... quem é do Twitter é Mas o assim, Twitter é. mudou Muito, né? E o Muito, Twitter, ele virou muito. esse lugar que você falou, insalubre. Tipo, tem umas pessoas que usam até o termo ratazana da sociedade. Então, cara, Porque, eu tenho gente, medo do que eu vou encontrar lá Não, falando você de não tem mim. noção. E, tipo assim, Não é uma tem coisa que saúde você mental fala... pra isso. Cara, exatamente. E eu acho que meu Twitter até me protegia, tá? Quando eu entrava, eu não vi uma polêmica sobre mim. Aí alguém do nada me mandava um link. Eu falei, ué. Não, juro. Eles inventam coisas. Gente, eu juro. A fanfic do A Twitter fanfic também é do Twitter é especial, forte, gente. né? Gente, é muito doido. É muito doido. É muito doido. É um mundo à E já parte. aconteceram, tipo, algumas coisas comigo no Twitter que eu falava assim, gente, quem é essa pessoa que eles estão falando? Eu não sei. Que não assim. sou eu, né? Que é uma projeção É muito de alguma irreal, é coisa. muito Twitter irreal. E, assim, verso, é um eu mundo à sempre parte. tive uma autoestima muito no lugar, assim, sem problemas de autoestima. E eu vim com um chip. Obrigada, Senhor. Com um chip que é. Eu me preocupo bem pouquinho com o que vão pensar de mim. Eu só não falo zero pra não me acharem maluca. Sim. Chego lá um dia. Perfeita. Esse é um sonho pra muitas Saúde pessoas. Muita, mental. cara. Não, minha saúde, Saúde mental, mental. desde a pandemia fez assim. Mas isso ainda. Mas isso permanecer já é um... Então, ganho. assim, Um grande ganho. eu fui cancelada várias vezes. Faz Uma um vez eu curso, Rê, disso. Falei mal do short. E olha, eu adoro a Lady Gaga. Eu falei mal de um short dela. Meu Deus. Da Lady Gaga. Minha Você vida- foi ousada. Minha vida acabou É. durante uma É que nem semana. mexer Fãs com dela comunidade de são- ex-BBB. Não, eu Não só falei pode. assim, não gostei. Eu acho que depois que você tá nesse lugar de pessoa pública, né? Você tem que tomar muito cuidado também com o que você fala. É. Porque aquilo vira uma verdade absoluta. Sim. Então, tipo assim, gente, de verdade. Bia, às vezes, o que você acha, tipo, da Flávia? Às vezes você fez alguma coisa que eu não gostei, eu não vou falar. Porque às vezes é uma coisa assim, Flávia, poxa, não põe a mão aí, porque é meio chato pôr a mão. Mas eu não te odeio, Flávia. Eu só achei que você pôr a mão aí. Mas as pessoas, a Bia bem odeia. Meu Deus, que loucura. E as pessoas põem isso na internet como uma verdade. Elas criam rincha, elas criam fanfics, elas criam. Ou senão, tipo assim. Elas criam rivalidade com Cara, pessoas que você nem conhece. criam. É. Não, e tem uma E- coisa de jornalista de
perguntar tudo pra gente, como se a gente fosse especialista também, tivesse opinião sobre tudo. Tudo. É. E Gente, muitas aí vezes eu falo, oi, Gente, mas eu me Como é acho, que é eu agora, me acho Pires? um pouco, Eu não eu me tenho acho opinião. sagaz, Não assim, tenho- nisso. não Quando tenho vem me fazer confirmado, pergunta não assim tem como. polêmica, eu saio. também, eu simplesmente não respondo. Por que você acha tipo, disso? Ah, não sei, né? Cada não um com seus sei. problemas. Ah, não, eu aprendi a falar, porque desde nova, né? Sim. Faziam perguntas e tal. E aí eu perdi meu pai com 12 anos e foi uma coisa super pública e polêmica e Traumática. ruim, traumática. E aí sempre tocavam no assunto que não é agradável até hoje. E aí eu aprendi a falar. Eu lembro que vocês me ensinaram, vocês falaram assim: você pode falar, eu não vou responder sobre isso. Eu não gosto de não responder. quero Eu não me sinto à falar sobre vontade. isso. Cara, E aí eu- agora eu falo, eu não me sinto à vontade pra falar sobre isso. Gente, Nossa, eu ensino super maravilhoso. bem. Lógico. Eu ensino super bem. E o Ben tem uma coisa que ele é É bebezinho, né? libertador. Ele tem 5 anos. Então, por exemplo, você chega num lugar, você tem 50 pessoas pra tirar foto com você, você vai se tirar foto. Mas pra uma criança é meio assustador. Você fala, cara, tem 50 Lógico. pessoas. Sim. Então, eu sou muito assim, posso tirar foto com ele? Pergunta a ele. Vê Se ele quiser, também. pode. Desde Entendeu? pequeno eu perguntava Muito, para as meninas. Eu deixo esse lugar. Sabe por que você respeita? Por mais que seja uma criança, mas respeita ele como pessoa. Lógico. Entende? Óbvio. Ele tem limites, ele tem E vontades. às vezes ele não quer ser. Eu fui a trabalho pro Beach Park, aí levei minha irmã, Olivia, que tem 14 anos, que também já cresceu e aí meio que é uma pessoa pública sem escolher. Eu escolhi por esse caminho, mas ela ainda não sabe se quer. E aí a gente tava lá no trabalho, e aí tinha a imprensa, tá? A imprensa, uma foto com a sua irmã. Falei, não, minha irmã não veio a trabalho. Tipo, eu levei ela pra curtir. Ela não foi a trabalho, Muito sabe? lindo Eu falei, você "Loli, protegê-la quer?" assim. Aí ela, não, acho que não precisa. Ela não fala não, ela não sabe falar não. Ela só fala, fala, não, obrigada. Não, obrigada. Não Que precisa. Acho que não precisa. Eu falei, não vai precisar. Você quer ou não quer? Ela, não, acho que não. Eu falei, então, ela não veio a trabalho, mas eu tô aqui, pode fazer a foto que você quiser comigo, mas ela não veio a trabalho. Eu trouxe ela pra curtir a maior montanha-russa aquática do mundo que tem aqui. Eu Porque acho é isso. que quando você. É isso, você tá na rede social, você tem que entender o seu lugar, você tem que entender o seu público, mesmo eu que não trabalho como influencer, você tem que entender as pessoas com quem você está falando. Eu tenho um combinado com os meus seguidores que é só honestidade importa, né? E essa coisa do dizer não é muito importante, porque as pessoas se sentem muito no direito de invadir a sua vida e fazer perguntas invasivas. Eu, por exemplo, amo fazer caixinha de pergunta. Eu adoro caixinha de pergunta. Eu já não faço há anos, hein? Também não vez faço por há muito semana, tempo. Eu coloco uma caixinha de pergunta porque eu quero ouvir. Tem essa coisa do escritor, você quer ouvir quais são as aflições das pessoas, as angústias das pessoas. E o nome da minha caixinha é sempre Só Honestidade Importa. E aí, amor, eu comecei, antes eu falava assim, aí vinham umas perguntas assim, então, eu tô traindo meu marido, não sei o que lá, eu falei assim, amor, você nem me conhece. Entendeu? Que loucura! Ficou muita vontade. Muito. Somos pessoas- amigas. Honestidade. Exato, Entendeu? as pessoas se sentem muito próximas, porque eu sempre tive esse lugar de falar só honestidade importa. E aqui é isso. É verdade acima de qualquer coisa. E aí eu comecei a colocar a caixinha anônima. E aí vinham umas coisas muito malucas. Muito. Gente fetichista. E gente nojentas também, né? Nojenta não veio tanto, assim. Coisa Mas, assim, doida. coisas muito específicas de querer saber da minha vida, assim, que eu falei assim, opa, peraí. E aí eu comecei, além do só honestidade importa, quando eu coloco Respeito também. quando eu coloco... eu sou um pouco mais grossa. Quando eu coloco a caixinha anônima, aí eu coloco uma observação. Perguntas não serão respondidas. Gente, porque tem um limite a sensatez, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Tem que ter um limite. Parou, porque Parou? eu realmente não respondo. Eu não... Assim, não dou corda pra maluco, entendeu? Não, eu também não, mas os malucos... Tem muito maluco Eu acho que é segue, né? muito um lugar de você não falar sobre tudo. Assim. Total. Ignora. Pois eu ia perguntar, você pensa no É. que você posta? Ou é espontâneo, você vai e Claro. posta? E usa a polêmica, até quando, que eu ia perguntar, desculpa, já Não, juntando claro. a pergunta. Até quando você usa a polêmica a favor, vocês duas usam a polêmica a favor, ou até quando entende que, cara, não vai ser bom usar? Porque às vezes também usar a polêmica a favor é favorável, né? Tipo assim, vou dar um exemplo. A gente usou a nossa polêmica a favor. É. Porque as pessoas colocavam que a gente tinha uma rivalidade entre mãe e filha. Coisa mais louca da face da terra. Porque a gente é criada pra competir entre mulheres, Foram né? criando Que loucura, uma gente. rivalidade de mãe e filha. Lá. E aí, o que fizemos? Nosso podcast. Aqui Sim. estamos. Nossa, a gente falou. Aí pega... Eu acho que é essa coisa que ela falou sobre as pessoas criarem coisas na cabeça delas e tornarem aquela verdade a mais louca possível, né? Eu não sou uma pessoa muito polêmica, não. Não tenho muitas polêmicas, não. Até eu acho que é porque... Claro, eu sou muito espontânea no meu conteúdo, mas ao mesmo tempo eu penso, cara, onde isso vai dar?
eu tenho muito uma responsabilidade de que qualquer coisa que eu fale, ou qualquer coisa que eu bata no peito, tipo, ó, eu defendo isso, vão vir pessoas que não pensam 2 vezes antes de fazer qualquer coisa se eu falar que tem que fazer. Porque tem pessoas que, tipo assim, são loucas por você ao ponto de fazerem o que você manda fazer. Então eu penso assim, eu tenho uma responsabilidade sobre muitas pessoas, entende? E um outro ponto também é que na internet, quando você fala de alguns assuntos pessoais da sua vida, você dá uma chavinha para as pessoas entrarem dentro da sua casa, assim, na portinha, e ali elas fazem a arruaça. Então existem lugares que elas não entram na minha vida. Então, minha mãe tá aqui, eu amo minha mãe. A gente briga, gente. Mãe e filha briga. Você Mas já tava doida pra te conhecer. Mãe, falei que você vinha. Ela, meu Deus, é uma loucura. Ela já convidou a gente pra comer cuscuz na sua casa. Nova. Mãe, falei, mas que ela faz uma saladinha, gente, é A doideira. gente pode chamar a sua mãe? Claro! Pra ela participar? Vem, mãe! Ela quer? Você quer, o Janaína? Ficar no sofá com a Janaína, gente? Janaína. Vem, Janaína! Senta aqui com a gente. E o Janaína dela é Genaína, então chama ela de Gena, entendeu? Ela Janaína ou Janaína? é Genaína. Genaína. Pode chamar de Gena, uma coisa mais íntima. Tá. Gê. Entendeu? Aquela. Vem, mãe! Fica juntinha, a gente divide o mic e ela fica... Gente, minha mãe malha 4 horas da manhã, tá? Por isso que ela tá com roupa de academia. A força, a Vem, mãe, vem, mãe. Iguais. Entendeu? Ela não é? Tu diz que é minha mãe? Tu diz que é minha mãe? Fica à vontade no nosso sofá. Senta aqui, mãe, senta aqui. Essa é a Renata. Minha mãe que é a tia, gente. Mãe, me abraça também, né? Porque eu tava viajando. A gente divide esse, a gente deixa esse com ela. Senta aí, mãe. Senta aqui, ó. Ai, que delícia. Que zona, hein, gente? É que aqui Casa, né? Tu falou que era foi algo- casa. Foi Tu falou algo que- assim, muito Entendeu? espontâneo. Esse mic, eu Aí, mãe, amei, vocês amei, duas amei. meia combinando. Olha, Calma. a gente já falou muito de você aqui. Amor, um exemplo de vida, né? A mulher Ela que é. já foi pra academia e que chega com a roupa de Entendeu? academia pra A humilhar Afonsa. a gente. A Mas, na Afonso. verdade, quando você para pra pensar assim, num todo, isso é claro, é maravilhoso. Mas a minha mãe realmente é um exemplo de vida, tá? A minha mãe, ela é fora do normal, assim. E eu falo, Dela, não quero chorar. não chora, mãe, não chora. Mas quando você pensa na minha mãe, assim, por que eu tô te falando isso? Porque quando você olha pra história dela, você fala, mano, eu não entendo como que essa mulher tá aqui. Entendeu? A minha mãe, ela tem uma história, assim, muito louca. Eu vou falar muito rapidamente aqui. Minha mãe, com 3 anos de idade, a mãe dela faleceu, que é minha avó. E minha mãe foi colocada pra morar na rua. Minha mãe morou na rua de 3 anos aos 8 anos de idade. Entende? Então, tipo assim, ela tem uma história. E aí, depois, teve a gente, criou a gente, eu e minha irmã. E ela sempre nessa luta de minhas filhas vão dar certo. E aí, dei certo por causa dela. Entende? Então, ela é muito guerreira. Ela faz as coisas acontecerem. Então, eu cheguei aqui agora, vocês, você deu a casa pra sua mãe. Cara, pra mim é um privilégio poder fazer isso por ela, entendeu? É uma coisa que eu pude fazer pela minha mãe. E só a gente sabe o quanto a gente se mudou. A gente não tinha casa, a gente não tinha um lugar que a gente podia chamar de nosso, entendeu? Não sei se você já estava aqui, mas a gente combinou de comer o cuscuz na sua casa nova. Mudou já. Assim. Olha, não estava, mas eu quero todo mundo lá. Assim. Ela é muito maravilhosa. Que história Eu acho de que eu sou fã, né? Acho que eu sou fã. Eu sou a primeira fã dela. Eu sou a primeira... Na verdade, ela é a minha primeira pretinha. Ó, que amor. E eu sou a primeira pretinha do fã-clube da minha filha. Porque foi um privilégio eu poder gerar uma pessoa dessa magnitude. Vocês sabem um pouquinho do que vocês têm visto na rede social, mas vocês ainda não conhecem a Ana Beatriz. Vocês conhecem a Bia bem. Mas a Ana Beatriz eu conheço assim numa profundidade. Eu tenho certeza que uma hora vocês vão conhecer também. É meio doida, mas é legal. Mas Mas é essa é a verdadeira. graça. Essa é a graça. Essa é a graça. Muito Entendeu? chato ser perfeitinha. Né? A gente sabe que não é real. Eu até me perdi. Onde é que... Eu também, Jujuba. Eu também. Bota ordem Comecei a me nisso emocionar aí. com mãe Bota... falando de filha. Pô, cara. A gente estava falando dessa troca, aí... Eu já sei que eu vou perguntar. A gente tem uma coisa que só esse momento das redes sociais, a gente falando em redes, a gente está falando de engajamento, comunidade, dando uma contextualizada, que a gente vive que conseguiu promover isso que eu vi, né? Fazendo a minha pesquisa junto com a Mari, nossa roteirista, para receber vocês duas aqui, a gente viu que, coincidentemente, as duas estavam assistindo uma mesma série na Netflix e indicaram no Stories que é a Pra você? Pra sempre? Aham. Gente, muito bom. E
agora eu vou falar. E a gente também tava assistindo com a Lola em casa. Gente, e o Daniel Souza cantando toda hora uma música. Eu falei, meu Deus, I don't wanna to... Gente, eu chorei. Dá uma palhinha pra gente, Bia. Não, calma. Cantava no coral? Tu cantava no coral? Não, cantava não. Meu Deus, mas tua voz é ótima. Não, ela canta muito. Não, eu cantava. Eu não cantava. Não, mas eu amo cantar, tá? E música é minha vida. Daqui a pouco eu lanço uma música, se Deus quiser. Amém. Música é Vamos minha ouvir, vida. vamos Música é ouvir. minha vida. Mas, gente, eu juro pra você, essa série eu fiquei assim, doida nela. Doida. Falei, Beatriz, vamos levantar, né? Tem que trabalhar, vamos sair daqui, né? Vamos tirar a meia do pé, a touca da cabeça, vamos fazer alguma coisa. Porque eu tava ali, tipo assim, por que eles não voltam? Ai, voltaram. Ai, você parou de novo. Mas e foi cancelada, né, a série? Pois é. Foi sério? Interrompida. A gente é doida, gente. O pessoal cancela tudo, gente. Gente doida. Não vai ter segunda temporada? Não, a gente leu a notícia de que não. Não, É tô o quê? arrasada. Mas tinha sido renovada. Então tiraram a renovação da renovação. Ah, então talvez a gente esteja atrasada. Pode ser que a gente esteja atrasada nessa notícia, esperamos nós. Já Ai. assistiu Beauty in Black? Não. Depois tu me fala. Netflix também? Netflix. Vamos deixar umas dicas aqui pro depois tu me pessoal, fala. Porque vocês... Beauty in Black, Greenleaf. Greenleaf. Porra, Greenleaf a gente assistiu. Greenleaf a gente assistiu. Gente, Greenleaf, Beauty in Black. Gente, The Chosen, por favor. The Chosen. The Chosen Chosen é é boa boa também. Fala Não, mais mas pertinho, Ah, já tá. ouvi você. Não, eu choro. Eu não gosto desses negócios não. Maltratando Jesus. Maltratar Jesus. Eu me estresso pessoal. Mas, gente... Mas tem a parte poética da Tem. coisa. Não, maltratam Jesus. Isso aí já me irrita. Vamos ficar depois aqui no fim do nosso programa. Vamos para os nossos quadros? Vamos. Eu acho que a gente pode... Vamos para os nossos quadros. Como sempre, a gente vai começar com Na Minha Época Era Diferente. Aproveitando que Bia começou a contar um pouco da história também. Vocês duas são duas mulheres da Zona Norte do Rio de Janeiro, para quem não conhece, subúrbio do Rio, e que construíram trajetórias contando histórias. Bia, a própria história na internet, e Renata, a história de outras pessoas, sejam reais ou personagens. Mas vocês têm idades diferentes e fizeram caminhos diferentes. E eu queria saber quando, em que época, que a internet entra na vida de vocês e em que momento que vocês percebem que ela é determinante na vida de vocês. A Rita tá falando muito que ser escritor tem a ver com ouvir, né? Com a escuta. E ontem, coincidentemente, eu fui ver o musical do Djavan, e maravilhoso, por sinal, assistam, vão ao teatro. Que ele fala... ele, enfim, é compositor maravilhoso. É um artista, e ele fala que quando ele compõe, né, porque tem a polêmica lá da Flor de Lis, todo mundo fala, e ele já falou 1 milhão de vezes que é mentira isso. E aí ele fala, gente, ser compositor é você escrever, é você ouvir, é você escrever a história de outras pessoas. A maioria das histórias que eu escrevo não são minhas, são de outras pessoas, eu ouço as pessoas. E eu achei muito curioso hoje você, de novo, trazer isso. E, enfim, a Bia que estava começando a contar também como a internet surgiu na vida, então queria ouvir de vocês duas. Quer primeiro? Posso ir. Eu morava... Pera um pouquinho. Eu morava em Vila Isabel nessa época. Eu tinha acabado de entrar... Você, Vila Tudo Isabela, da Tijuca, mesma eu, zona. Estácio, a gente é tudo aqui, entendeu? Que perigo, hein, Olha aí. gente, esse trio. Olha, eu tô Perigo é ótimo. Eu tinha acabado de que a gente morava em Oswaldo Cruz, eu tinha acabado de passar para o Cefet, que é uma escola pública aqui do Rio de Janeiro, e aí para ficar mais perto. Uma escola zona. Nossa, eu amava, gente. Eu era de exatas, né, gente? Eu era de exatas. Eu Cefete adoro. era a galera inteligente que Até passava hoje. e ia. Inteligentíssimo. Se Exato. tem uma coisa que eu amo na minha vida é obra. Se vocês quiserem fazer uma obra, me chama. Aí, ó, sua mãe já tá pronta a Eu casa? fiz construção civil. Pega Eu o quero telefone. me dá uma... Gente, eu sei trocar fiação, então. Ah, isso eu também. Me respeita. Me respeite. Eu também. Eu tinha acabado de passar pro Cefet, e aí minha família mudou de Oswaldo Cruz para Vila Isabel para ficar mais próximo da escola. E aí, um dia, meu pai trouxe uma caixa. E aí eu abri aquela caixa deste tamanho, era um 386. Vocês sabem o que é um 386? Não. É um computador muito velho. Ué. Ele era... Eu achei que fosse um ônibus. Não, pra mim, 386, eu tô fazendo a conta. Eu já tava aqui, Irajá 202, não era 426. 382 ali da Praça Maior. Juro por Deus, eu tava assim... Gente, 386 não é a linha de ônibus. 386, um Mas ele ônibus, um trazia pra computador. casa. Pois é, Parando eu pra achei pensar, um né? pouco demais. E aí, um primo meu, nerd de Vila Valqueire, foi lá ajudar a montar, né? A gente montou aquele computador. E aí tinha um sistema operacional chamado DOS, que não tinha nem Windows, amor. Não tinha nada. E a gente tinha uma coisa chamada Mirk. E a gente, que foi isso que eu acho legal desse início da internet. A gente tinha uma utopia.
de falar assim, caramba, agora tudo é acessível. O conhecimento do mundo está acessível, as pessoas do outro lado do mundo são acessíveis. Eu tenho essa possibilidade de conhecer pessoas do mundo inteiro e de ser ouvida e de ouvir pessoas do mundo inteiro. Era muito legal. E isso me deu uma autoconfiança num lugar, assim, porque assim, é engraçado, né? Porque as pessoas veem o estereótipo do escritor com uma pessoa pra dentro, introvertida, né? Solitária. Solitária. E eu nunca fui assim. Eu era uma criança que eu fazia stand-up no boteco onde meu pai tava bebendo cerveja, entendeu? Sabe? Tem uma foto minha, criança, assim, bem pequenininha, com um moletom do Mickey. E aí tem alguém tocando cavaquinho, um maço de Hollywood. E eu contando alguma coisa, assim, sabe? Tipo... E aí, era o único lugar... E assim, eu não tinha nenhum artista na família. Eu sou de uma família... Minha avó é empregada doméstica, a minha mãe se tornou funcionária pública, a minha tia era cabeleireira. Então, assim, não tinha um artista na família. Nasceu você. Exato. Abriu o caminho. Tinha esse lugar de, tipo, cara, como eu vou fazer isso? Como eu vou escrever? Como eu vou mostrar que eu escrevo? Como eu vou mostrar que eu sou... E a internet me deu esse lugar. Ela falou, Ai, cara, que eu não bárbaro. preciso conhecer ninguém. Eu não preciso... ser de uma família rica, eu não preciso de networking, eu preciso fazer bem o que eu gosto de fazer. E a internet me deu essa autoconfiança. E ela me deu uma coisa que todo escritor precisa ter, que é o feedback do público. Dificilmente você tinha antes dessa curadoria, de um editor apostar em você, né? Uma editora de revista, uma editora de livros apostar em você. Aí, quando começou o blog, eu falei assim, bom... Já que eu sou boa nisso, a louca. Maravilhosa. Eu comecei, eu tinha o meu próprio blog e depois eu eu tinha um blog chamado Aquele de Quem Lhe Falei, que é uma frase do Júlio Cortázar. Que era para indicar outros autores que nunca tinham publicado. Então, assim, eu procurava fazer uma curadoria na internet, falava assim, nossa, essa pessoa escreve bem ficção. E eu trazia para publicar, porque eu já tinha ganhado um nominho ali nos blogs, então... para reverberar o que outras pessoas... Por isso cresceu. Você ajudava pessoas, isso é incrível. Exato. Mas eu tenho essa característica até hoje. Eu acho que escrever tem um lugar de transformação do mundo, de perigo, de potência, que às vezes a gente esquece o quanto é forte você botar luz numa experiência que não é falada, né? Botar luz numa experiência... um dos meus textos que é mais compartilhado até hoje é um texto super antigo sobre puerpério e separação. Olha. E aí eu falei assim, cara, tipo, ninguém tava falando de puerpério na época, e eu falando assim, nossa, como a gente se transforma quando a gente é mãe. Num lugar onde a sua identidade é destruída e reconstruída, né? E como essa experiência, ela é silenciada, né? Porque a gente tá assim, a gente tá amamentando, acordando de madrugada, e pensando na subsistência do filho. E como o casamento muda quem continua casada. E quando está separada, pior ainda, que é confusão, né? Você criar um filho sozinha, ser mãe solo, né? E aí eu fiz um texto sobre isso e aquilo explodiu de uma maneira, entendeu? E aí eu falei assim, nossa, olha que lugar utópico, interessante, maravilhoso, onde você pode... Possibilitou, né? E assim, eu sempre acho realmente que nunca é uma via de mão única. Se você é honesto na sua escrita, se você fala de alguma coisa que toca o coração das pessoas, porque às vezes elas estão silenciadas. E aí se você fala daquela experiência, você dá a mão, cara. É quase físico. Você dá a mão e fala assim, cara, você não tá sozinho. E isso é de uma potência gigantesca. E a internet deu isso pra gente. Então, assim, cara, tipo... Eu devo a minha carreira hoje à internet, porque eu duvido muito que uma menina de Oswaldo Cruz, estudando numa escola pública... ia chegar no lugar que eu cheguei hoje se não tivesse a internet. Se eu não pudesse mostrar a minha escrita livremente, como a internet possibilitou, sabe? Sensacional. E para você, verdade. Bia? Gente, falar sobre isso até me... Eu tô até nervosa. Nostálgica, né? Não sou nostálgica, mas é porque realmente é uma verdade pra mim, né? Dá até um nó na garganta. A internet, ela me atravessa de muitas formas, entende? Eu sou filha de um traficante, mas não escolhi isso, entende? O meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade, por isso que eu me identifiquei muito com você quando você falou, e eu sofri muito.
E a minha mãe, ela se separou do meu pai porque ela falou que não ia lidar com isso. E ela criou eu e minhas 3 irmãs sozinha nessa realidade de comunidade, tentando tirar a gente desse foco. Não queria, tipo, que a gente se envolvesse com nada de errado, drogas e tudo mais. E conseguiu. Criou a gente. Logo depois, isso é muito difícil. cara, muito difícil. Logo depois eu me apaixonei por um cara que era maravilhoso, né, Samuel, honesto, que se tornou pai do Benjamin, aquela fofura que vocês todos conhecem. E quando o Benjamin fez 3 meses, ele foi assassinado também numa troca, né, mãe? De Por facção. questões da comunidade, Por né? questões da comunidade. Vivências da comunidade. Foi uma guerra de facção e ele foi assassinado voltando do trabalho. Sabia o horário que ele voltava, a gente estava esperando por ele. Ele era um homem honesto, tudo de bom. E aí, mais uma vez, eu fui afetada com essa perca, com tudo isso acontecendo na minha vida. E quando você diz o meu nome, Bia Bem, logo do lado você fala, tem a palavra superação. Porque eu superei tudo isso, eu consegui mudar a minha vida e a internet foi super importante para mim, porque eu consegui usar... Na verdade, eu consegui pegar a parte boa de toda essa tragédia, sabe? Eu consegui pegar a parte boa. Eu consegui me grudar na minha mãe, que conseguiu me criar. E que hoje em dia, minha mãe... gente, se eu tô aqui é por causa da minha mãe. E aí, você deu uma casa pra sua mãe, não é nada. Mediante o que minha mãe fez por mim. Sim. Entende? Se eu tô viva por causa dela. Eu era uma criança que pintava. 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 E minha mãe fazia... E minha mãe cuidava de mim. Então, assim, eu tinha tudo pra dar errado e dei certo. Entendeu? E aconteceram muitas coisas Ia na dar minha... certo, eu não ia deixar você Não ia, dar não, errado. não ia. Entendeu? E era muito esse lugar de... Mas tem essa pressão, né? Essa pressão de muitas coisas difíceis que aconteceram na minha vida. Mas eu tinha uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar pra vocês. E minha mãe sempre falou isso pra mim. Ela falou, cara, a forma como você é obstinada, como você quer uma coisa e você vai atrás. E eu falei, mãe, isso aqui não é a nossa realidade. A gente não vai viver isso aqui pra sempre. Isso aqui vai mudar. Eu não sei como, mas vai mudar. E eu lembro de quando eu recebi a bênção que foi a internet na minha vida. Eu perguntei pra Deus. Falei, e aí? Não sou criadora de conteúdo. Não sei fazer isso. Ele falou, seja você. Deus falou pra mim, seja você. Vai acontecer e aconteceu. Então, eu acho que a realidade, essa verdade... Gente, eu vim de comunidade, eu não tinha nada, entendeu? Mesmo o que eu queria construir, o meu sonho era ter uma família ali, ser feliz, conseguir um emprego legal, era isso. Só que Deus tinha muito mais pra mim. E tem muito mais pra outras pessoas que me veem e me têm como inspiração, entende? Então, eu acho que eu sou uma voz que eu preciso chegar em algumas pessoas pra trazer uma esperança. Porque quando você tá naquela... Possibilidade de dar certo. Porque né? quando você tá naquela luta, naquela doideira ali, é até difícil falar desse assunto pra mim, você fala, cara, não vou sair daqui. Mas eu não sei como, gente. Eu falava, esse não é meu fim, entende? Então, eu me lembro quando o Samuel faleceu, né, mãe? Pesei 47 quilos, fiquei mal, gente. E eu não entendia, eu não sabia desse negócio de depressão, né? Mas fiquei, claro, Imagina, depressiva. muito nova. E muito nova. Sozinha. E aí você nova. falou do puerpério. Meu filho tinha nascido, tinha 3 meses. Eu tinha acabado de parir. E... Tem um detalhe de... Nas semanas depois que o esposo dela faleceu, e o Benjamin ali com fome, querendo mamar, e a Bia desmaiava no mínimo 3 vezes ao dia. E ela desmaiava, apagava, e o Ben ficava mamando, e a gente segurando, e no início não sabendo o que fazer. E ela, por um tempo, ela perdeu assim, a vontade de viver. Perdi. Você vê que ela estava ali, mas ela não queria mais viver. E eu pensando no que eu poderia fazer para trazer de volta a luz para ela. Eu não tinha recursos, nem financeiros, nem emocionais, mas graças a Deus que existe uma força maior que nós e que intervém justamente quando as nossas forças acabam. E foi quando Deus falou com ela, da forma dela e na linguagem dela, que isso para mim foi sensacional. Mas uma coisa importante, filha, que eu queria te lembrar foi como você começou. Ana Beatriz começa a postar porque ela tinha perdido um telefone onde tinha memórias, lembra disso? As memórias dela, com o marido dela, com o filho dela, da época da gravidez, coisas deles, intimidade dele, ela perde esse telefone e aí ela começa a postar porque ela descobre que no Instagram, independente dela perder o aparelho... Tinha arquivado dos stories. Mas e essa questão da memória pra mim... Mas olha só, gente, essa Era o maior tesouro que você tinha, essa né? não é uma história de tristeza, não. Não, com Entende? certeza. Porque eu tô aqui e hoje eu tenho um filho lindo, eu construí uma família linda, meu sonho era construir uma família e construir. Eu conquistei coisas, eu me tornei uma referência para meninas que falam assim, Bia, eu vou conseguir e eu tenho certeza que vai, entende? Então,
Essa questão das memórias, pra mim, é muito importante, né? Porque você deve ter memórias do seu pai. exato. Eu tenho É o pouquíssimas. maior tesouro, né? Entende? Então, tipo assim, eu não tinha muitas memórias do meu pai. O meu pai, ele era traficante, mas apesar disso, ele era um ótimo pai pra mim. aham. E é muito esse lugar, tipo, eu não escolhi ele ser Sim. traficante, ele era meu pai, poxa. Então, era muito esse lugar de... E a minha mãe também, a minha mãe nunca foi aquela mãe de se colocar no meio porque a mãe entendia, tipo, o relacionamento dela com o pai dela, o meu relacionamento são 3 coisas diferentes. Então, por exemplo, meu pai morava lá em Santa Cruz, minha mãe pegava, me levava lá pra ele me ver. Então, a minha mãe sempre teve nesse lugar de se esforçar pra poder trazer aquele pingo de felicidade pra minha vida. E quando meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, e era uma criancinha. O Benjamin vai fazer 6 anos em outubro agora. Eu fico olhando pra ele e falei, cara, eu era assim. Eu era ficava assim. olhando pra minha irmã com 12 anos também, pensando, cara, Eu era assim. muito nova. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Então, é isso. E eu pensei assim, cara, como é que eu lidei com isso? Eu lembro que na época minha mãe falou, você perdeu o chão, você não sabia. Era uma coisa muito doida. E apesar de tanta dor, tanto sofrimento, tanto ataque, tantos nãos, porque a vida me deu muitos nãos. E, gente, literalmente, eu peguei o limão e fiz uma limonada. Literalmente. Fizemos uma mousse. Uma caipirinha. Entendeu? mousse, A gente porque- literalmente fez isso, entendeu? Então, é muito engraçado que eu adoro cozinhar, né? Taurino, né? Eu gosto de comer e eu gosto de comer bem. Não é comer qualquer coisa, não. Eu gosto de comer bem. Eu O Tiano é adoro. taurino, o Otaviano, É. ele é taurino. Gente, eu uma amo tristeza cozinhar. na minha vida é pedir um delivery e a comida vir ruim. Não, Nossa, vontade de pagar, amar. gastar Não, dinheiro não com dá, comida não dá, não ruim. dá. Chateia demais. Gente, Demais. eu amo cozinhar. E aí você pergunta, e eu sei cozinhar muito bem. Qualquer coisa eu invento, eu dou um jeito. E como eu aprendi a cozinhar? Normalmente a gente tinha poucas coisas pra cozinhar. E eu falava assim, hoje eu vou fazer o melhor omelete do mundo. Vambora! E meus irmãos, vai, omelete, omelete, omelete. E a gente, irmão, e eu fazia o melhor omelete do mundo. E eu aprendi a fazer um monte de coisa. Gente, eu sei fazer qualquer coisa, eu sei me virar. E aí eu acho que no meio da dificuldade, eu me tornei... Então, pessoal, esses dias eu fiz um vídeo com meu filho. Ele, você tem quantos anos? Eu, 22. Ele, não, 23. E aí o pessoal, cara, ela tem 23 anos. Eu achei que era mais velha, não pela idade, mas eu acho que tudo que eu vivi me ensinou muita coisa, entende? Eu aprendi muita coisa. E aprendi muita coisa com a minha mãe também. Então, tem umas coisas que eu percebo que... Por mais doloroso que foi, eu tenho a frase, nada é em vão, se não for bênção é lição. Então, muita coisa foi lição pra mim, pra eu chegar até aqui, entende? Sim. Muita coisa. Sim. E ainda dentro aqui desse nosso quadro, na minha época era diferente, como estamos aqui com gerações, mães e filhas aqui presentes, o que vocês acham que foi diferente na maternidade de vocês? Na sua época com a sua filha hoje, você também. E eu dou a palavra, inclusive, à mãe aqui presente também. Vai, ué. Eu vou falar um ponto que pegou muito na minha maternidade, né? Porque agora eu sou avó, né, gente? Que delícia. Meu pico roxo, meu pretinho. Mas eu fui criada, tudo bem que a minha vida não seria muito parâmetro nem da forma que eu fui criada, porque minha mãe faleceu, eu era muito pequena e depois eu morei na rua e depois fiquei passando pela casa das pessoas. Mas o que eu aprendi enquanto pessoa era, calada, você está errada. Então, eu não tinha direito de fala. Fica quieta. Cala a boca. E Deus me dá uma filha que não se calava de jeito nenhum. Tem uma oratória. Ela fala, parece a SMR, não parece? Meu Deus. Quando ela fala, uma oratória. Voz, e uma clareza de raciocínio, de pensamento. né? Eu tô super nervosa, tá? Porque assim, é normal, mas eu tô aqui com a Flávia Alessandra. Parece, meu pai. Eu nervosa aqui, meu Deus do céu. A Flávia quer saber se você... Eu falei, claro! Não, quando ela me falou, eu falei, meu Deus, será que ela sabe que... Muito bom. Muito bom. Mas realmente, gente, e se eu tiver nervosa, eu vou embora. Mas então, isso fez muita diferença para mim. E quando eu tive a minha filha, eu tinha 17 anos, eu era uma menina. Aí passou-se o tempo e tal, depois eu comecei a ter mais acesso à leitura, a aprender um pouco mais sobre as emoções, sobre um passado que não é resolvido, que é ele que vai ditar o seu presente e comprometer o seu futuro. Aquilo começou a pegar para mim, eu falei, não, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender. Aí eu entrei num lugar de desespero de, meu Deus, a que mais sofreu quando eu estava em construção foi justamente a Ana Beatriz. Tadinha da Ana Beatriz. Mas você sabe que eu aprendi uma coisa e tem me ajudado muito nesse processo, porque nós somos eternos aprendizes.
é que quando você, em primeiro lugar, tem o amor, ele consegue quebrar as barreiras que a falta de habilidade constrói. E na minha criação com a Ana Beatriz, eu tive muita falta de habilidade para muita coisa. Mas foi o amor que eu tinha pela minha filha que eu falava assim, filha, eu não sei como vai ser o amanhã, porque você tem que entender que eu realmente não sabia. A minha vida era incerta. Eu tenho como perfil comportamental, o primeiro é estável. Eu sou aquela pessoa que precisa de segurança. E por que será que eu preciso, né, de segurança? Mas o segundo é dominante, que é justamente aquela pessoa que precisa mandar, que precisa colocar as coisas no lugar. Mas hoje eu entendo que a minha dominância me fez chegar até aqui. E a minha filha, o primeiro perfil dela é dominante, ela é dominantaça. Essa juba de leoa aqui, ó. Mas que ajudou ela a chegar onde ela está. Então, o que atravessou aí, essa temporalidade que há entre nós, eu aprendi a diferença, que não precisa ser autoritário para você ser autoridade. Agora, você teve uma bela professora, hein? Sua oratória também vem de algum Ela lugar pinta, aí. menina. Pinta mesmo. Você teve. Cara, e rapidinho, quando fala. eu era criança, não podia falar errado, você lembra disso? Não, eu falava... como é que era? Não, e o meu filho também não falou errado, né? Ele falava de gavazinho. A gente nunca corrigiu até ele mesmo aprender sozinho. Porque ele não fala errado. O Benjamin, outro dia, tava subindo uma ladeira. Aí eu falei, ai, mãe, quero coro. Eu falei, menino, né? 5 anos de idade, vou mandar. Ele falou, mas essa ladeira é muito íngreme. Eu falei, íngreme? Íngreme. A Jujuba falava, Cara. mamãe, é porque a saladeira é muito Ingrid. Ingrid. Aí, quando ela Cara. conheceu a Ingrid Guimarães, ela contou essa história pra Ingrid, que Cara, ela muito estava na bom. ladeira e ela falava, mas essa ladeira é muito Ingrid, mamãe. Gente, não, e ele parece que a criança gosta de falar umas palavras diferentes. Esses dias ele queria doce, ele sabe Olivia que, que a também. resposta é ser não. Mãe, posso comer algumas guloseimas? Eu falei, uau. Guloseimas. Cara, mas Gente, ele é assim. vai te dar cada nó, você sabe, né? Quanto mais velho ele ficar, mais... Mas eu Não, quero saber de ele vocês já- na maternidade. Cara, o e, que ó, que acha que foi a minha diferente? O que mãe- que você faz diferente? A minha mãe, ela falou que teve essa dificuldade de habilidade, mas teve muito amor. E eu cresci, né? E conheci a psicanálise, que eu faço até hoje, que graças a Deus não estaria aqui. E na psicanálise a gente aprende a ser... Como eu posso explicar? A entender os seus pais, entende? Você passa a ser mais compreensivo. Como é que é a palavra, gente? Gentil mesmo. De você entender que a minha mãe foi mãe com 17 anos e ela não teve um amor de mãe, ela não sabe o que é uma mãe, ser mãe pra ela. Então não tinha ela me deu o melhor do que ela podia me dar. Então, tipo assim, não foi nem o limão, nem foi nem o mousse, entendeu? Foi um negócio lá daquele menino que faz o croquete do limão, entendeu? Foi um negócio. Então, ela deu o máximo que ela poderia dar. E aí, claro, eu também entendi, depois que eu fui mãe, que os pais são as pessoas que mais vão criar traumas nos seus filhos. São os primeiros. É o primeiro amor, é o primeiro trauma, é o primeiro tudo. Entendeu? É o primeiro tudo. E aí, na verdade, quando eu tive o bem, eu falei, pô, tudo que me machucou na maternidade da minha mãe, eu não vou repetir com ele. Então, eu acho que minha mãe, às vezes, era muito direta comigo. E aí, com ele, eu sou mais... Eu acho que eu dou uma mimada. Eu acho que eu dou uma errada, assim, às vezes. Mas eu gosto de... Tipo, eu gosto de como eu posso dizer? Equilibrar. Entende? Então eu tento ter uma maternidade equilibrada, onde ele entende que ele é muito amado, mas ele também precisa ter limite. Até porque uma pessoa sem limite é uma pessoa perdida. Entende? Hoje eu conheço muitos adultos que ganharam fama, né? Nessa internet, ganham fama, ganham visibilidade, e adultos que acham que o mundo vive e gira em torno deles. Então são pessoas insuportáveis, pessoas que a gente não gosta de lidar. E eu falei, cara, não é essa pessoa que eu quero que meu filho seja, não é essa pessoa que eu quero ser. Então, botar limite pra sua criança, colocar limite pra si mesmo, é super importante. É essencial, né? É bom pra humanidade também, né? Pra gente, entendeu? Então minha mãe me colocou muito limite, então eu sempre soube, assim, o meu lugar. Apesar de ela falava, só pode ir até aqui, eu falava, vou ter mais um pouquinho. Eu sempre fui essa. Sempre. Eu teimava. Sempre. Eu sou muito... Por que que... E eu tinha uma coisa de eu não aceitar, né? A pessoa, você só pode ter samambaias. Eu falei, mas eu gosto também de ficus. Eu quero ficus. E por que que eu não posso do ficus? Então, eu tinha essa coisa em mim. O Ben tem muito isso, tá? O Ben é muito parecido comigo. Eu fico até assustada. Falo, mãe, você sofreu comigo, né? Vai ser difícil, né? Eu falei, entendeu? Então, mas eu passei a compreender muito minha mãe. Bananeira não dá coco, né? Entendeu?
Então é muito igualzinho, assim, né? Parece Xerox, né? Então eu aprendi muito com ela, mas eu notei isso. Há uma diferença. Há uma diferença na informação também. Eu tenho 23 anos e eu tô fazendo psicanálise. Minha mãe, com 23 anos, ela não tinha acesso a isso. Minha mãe ama estudar, mas ela foi entender o que é estudar há pouco tempo. Entendeu? Inteligentíssima, uma inteligência que já vem de dentro dela. Eu falei pra ela que é um negócio meio ancestral, assim. Mas ela, entendeu? Eu falei pra ela, mas é uma questão que eu tô te explicando que eu tenho um privilégio de informação que ela não teve. E aí, com isso, o que às vezes, tipo, que me machucou, que minha mãe fez comigo, eu não vou passar pro meu filho. E eu sei que ele vai ser um pai muito melhor do que eu fui mãe pra ele. E assim vai se seguindo, entendeu? É uma questão mesmo de evolução, na minha concepção. Entendeu? Nossa, dá muito pra ver a sabedoria passando daqui pra cá. Agora já passou por aí. Entendeu? Nossa, eu me acho uma mãe parecida com a minha mãe, assim, mas sempre a gente tem alguma coisa que a gente quer fazer diferente, sempre a gente tem alguma coisa que... A minha mãe, minha avó, ela é filha de uma mulher que nunca foi alfabetizada. Eu sou escritora. Então, assim, e a melhor contadora de histórias que eu conheço é a minha avó. Nossa, assim, o meu gosto de contar histórias veio muito dela. E por não ter sido alfabetizada, por ter sido empregada doméstica a vida inteira, a minha avó tinha uma coisa muito rígida com a educação, que passou para minha mãe e que passou para mim. Era assim, se eu não tirasse 9,5, 10, era lágrima, choro, assim, sabe? Tipo, e minha mãe mostrava para mim o quão orgulhosa ela ficava de mim por eu ir bem academicamente, por eu ter boas notas, etc, etc, etc. Só que eu era uma criança estressadíssima. Sabe? Tipo... Benjamin? Acho que todas as três aqui, no caso, eu diria até eu que também. 4. Eu também. Benjamin não conseguiu fazer o 3, eu não quero mais fazer 3 nenhum. 3 nenhum. Você não pode depender de ninguém, você tem que ser independente, você tem que ter as melhores notas, você tem que ter a sua profissão e tarará, tarará. O que foi ótimo, né? Porque deixa a pessoa ligada, né? E aí eu não queria que minha filha fosse essa criança estressadíssima, entendeu? E aí eu sempre tentei ter uma postura mais relax com a questão das notas. Tem que passar de ano, mas também não precisa tirar 10 em todas as coisas. Até que estava eu, minha mãe e minha filha em casa, minha irmã também estava. E minha irmã também é dessas de tirar 10. E aí a minha filha veio toda feliz. Mamãe, eu gabaritei a prova de LP, de língua portuguesa. Gabaritei. E eu assim, como eu vou mostrar que eu tô feliz por ela, mas não colocar que eu só sou orgulhosa dela por causa disso, né? Aí deu aquele tilt na minha cabeça, entendeu? Ela, mamãe? E você, tipo, Mamãe, ela, mamãe? você está viva, mamãe? E aí, a minha mãe, né, que tem essa coisa acadêmica, você não tá orgulhosa dela? Aí eu sou orgulhosa dela todos os dias. Eu não sou orgulhosa dela só por causa da nota. Olha que correta, maravilhosa. Caraca, elas odiaram! Eu já vibro, solto fogos. Eu digo, eu quero ler essa prova toda. Deixa na minha mesinha. Gente, todo mundo odiou. Aí minha mãe, nossa, que lacre! Mandou... A politicamente correta. Ah, politicamente correta. E a Liz, você não tá orgulhosa de mim? Não, eu tô muito. Aí Você logo parabéns. depois da fala, orgulho de você! Parabéns! Tipo, Cara, gente, é o que eu falo. A gente tem podcast de mãe e filha, então a gente tá toda hora falando dessas questões de trauma e não sei o que é isso. Os pais vão... Cara, eu até falei, né? A gente foi na Marie Claire no Summit, aí tinham muitas mulheres lá, mães, empreendedoras, e com essa culpa, né? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa. Falei, cara, como filha, eu não sou mãe, sou mãe de pet, mas eu posso dizer, como filha, não se preocupem, porque o que vocês fizerem, vocês vão criar algum trauma. É isso. Se você não criar o trauma por repetir a sua mãe, você vai criar o trauma como eu, que se a sua está mãe- tentando fazer o oposto da sua mãe. Se a sua mãe te deu muita liberdade e você for muito grudento, Exato. você vai dar algum trauma pro seu filho porque você é muito grudento. E Então, tem a idealização do filho também, que é assim, cara, tipo, eu sempre fui uma criança super independente, que fazia tudo sozinha, que queria fazer tudo sozinha, etc, etc. E queria criar a minha pequena canceriana, Liz, com essa independência toda. Então, dei toda a liberdade pra ela, ensinava ela a fazer as coisas sozinha, não sei o que lá.
Ela fala pra mim que só vai sair da minha casa com 50 anos e que quer ficar Se grudada. precisar. Se precisar e que quer ficar com a mamãe, grudadinha com a mamãe. E eu assim, caraca, eu criei ela pra ser super independente, igual eu era da idade dela. Mas a minha independência também era fruto de uma falta. Minha mãe era super workaholic, era rimo de família, eu ficava muito sozinha em casa. Então, amor, eu precisava ser muito independente. É uma característica minha que veio da barriga da minha mãe ou era um jeito de estar Uma no mundo? necessidade também. É, Eu uma acho que a sua realidade te moldou, né? É. Porque Exatamente. Na minha realidade também, a minha mãe era mãe solteira, né? De 3 meninas, mãe solo. Então, ela tinha que trabalhar muito para sustentar a gente. E eu era mais velha. Então, eu tinha a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos e também saber fazer as coisas. Então, eu com 12 anos saber cozinhar, saber me virar. Eu acho que foi muito por conta dessa loucura da realidade da vida. Se vira, aprende, vamos lá. Então, às vezes, também já pegar uma menina, né, 18 anos, não sabe fritar um ovo, mas ela tinha uma realidade totalmente diferente, entende? Ela então, pôde ser assim. né? Pôde, é, né? eu acho que eu quero esse equilíbrio pro meu filho de ele poder viver essa infância tranquila, ser criança. Eu acho que eu fui criança, eu perdi essa questão de ser criança muito cedo. Eu fui adulto muito cedo. Irmão, com 12 anos, você e aí? Eu falei, ó, R$100 no mercado, compra arroz, feijão, e vamos pra cá e vamos pra lá. Eu era muito adulta, entendeu? Então, com 12 anos. Aí minha mãe ia conversar comigo, eu falava, não, mãe, pode falar. Não, a conta de luz, entendeu? E a conta de... Eu era assim com ela. Então, essa questão da minha realidade. Eu não quero meu filho com 12 anos. Eu quero meu filho com 12 anos, ele meio bobo mesmo, sabe? Crianção. Quero que ele viva as fases, mas também na hora de ficar maduro, que ele consiga chegar à maturidade, mas respeitando cada fase. Eu acho que eu ultrapassei muitas fases, né? Por isso que hoje eu tenho 23 anos e pareço ter 44. Meu Deus, não parece não. Ai, gente, muito bom. Esse programa foi uma delícia. Delicioso, surpresa deliciosa te ter aqui presente com toda essa história. Ela tá essas tímida. mulheres aí. Mãe, o microfone. Obrigada. Mas muito bom, gente. Delícia a gente Muito ter bom. trocado aqui. Acho que a gente falou desse universo de vida, de filhos, de rede social, de Tudo. onde ir, onde parar. Acho que foi muito bom. Vamos deixar as dicas aqui no final? Vamos, a gente pode deixar na descrição e a gente pode mandar no Telegram dicas exclusivas pra quem entra no nosso grupo do Telegram. Legal. Que essas mestras vão passar aqui, ó. E, enfim, sigam a gente no @Pé no Sofá Pod. Toda segunda tem episódio novo e quinta também. Estamos aqui no Spotify, em vídeo, belíssimas. Estamos também no Amazon e no YouTube. Então não deixam de seguir, de acionar o sininho. E esperamos a galera aí no nosso próximo, né? É isso. Pé no sofá? Pode. Beijo, gente. Esse podcast é uma realização da Agência Family com direção minha e da Júlia Costa. O roteiro é da Mari Faria, que também assina a produção executiva com Rafa Almeida, Thaís Boldrini, Fernanda França e a Paula Guimarães. A captação é do Vitor Reis e a edição e trilha sonora são do Antônio Eduardo. As nossas styles são a Gi Macedo e a Juliana Lacoste. E a beleza é assinada pelo Gabriel Ramos. A cenografia é da Agência Family e da Jéssica Cirino. E as nossas social medias são Beatriz Guilhermino e Gabriela Ribeiro. E agradecemos também A todos os outros colaboradores presentes nos créditos. Quer ser nosso parceiro? Escreva para penosofá@agenciafamily.com.